Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 17, versículo 22. Eu gostaria de falar nessa manhã sobre a igreja cultural. Eu quero, na verdade, construir algumas arestas, algumas outras bases sobre aquilo que o Fábio desenvolveu ontem com tanta maestria, ontem à noite. E eu acredito que se nós fomos tocados ontem pelo teor daquela mensagem, com certeza nós temos muito a crescer sobre ela. A palavra, ela é vida, amém? Repita comigo, vida. E quando se fala de vida, a palavra é uma semente que cai num solo e germina, e ela se transforma numa árvore frondosa que dá o seu fruto na estação própria. E ela se assemelha assim à árvore da vida, cuja até as folhas são usadas para a saúde das nações. Então, quando nós recebemos uma semente da palavra, nós não podemos ficar restritos, reduzidos àquele momento, àquela ministração, mas nós precisamos deixar que essa palavra ela cresça, ela desenvolva, ela crie vida, ela realmente transpire, ela se inspire, ela desenvolva dentro de nós. E é esse convite que eu quero fazer para você nessa manhã. Atos 17, 22, que diz assim: E estando Paulo no meio do aerópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois também somos a sua geração. Sendo nós, pois, a geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Até aqui. Uma das coisas que eu gostaria de fazer com que você prestasse atenção comigo está no versículo que diz que nele vivemos, repita comigo, vivemos, movemos e existimos. Sabe, queridos, quando a igreja ela deixa de influenciar e ela passa a se adequar ao ambiente, à cultura que está à sua volta, ela perde a sua força. Todas as vezes que a igreja ela perde a sua identidade como o corpo ressuscitado do Cristo, e ela passa a se adequar a todas as tendências culturais, comportamentais, filosóficas, intelectuais à sua volta, ela começa a perder a sua essência, ela começa a perder a sua identidade, ela começa a perder a sua força, ela vai, na verdade, se dissolvendo. E o que eu tenho observado nos últimos dias é que nós, como aqueles detentores de uma verdade espiritualizada, que teríamos a responsabilidade de influenciar e de oferecer a resposta para todos os problemas sociais, nós estamos saindo do lugar onde nós estamos, indo lá fora, buscar outras fontes de sabedoria, de conhecimento, de informação, que não aquela que Deus oferece. Eu vejo que nós estamos enxertando com teologias humanistas,
com artifícios humanos, com intelectualismo, com racionalismo, todo o conhecimento revelado da parte de Deus para que isso dê forma e ganhe força e encontre lugar no coração das pessoas. Uma das coisas que nós não podemos esquecer jamais é que a igreja foi inaugurada na cruz. No momento em que Cristo, Ele inspirou e entregou a sua vida, ali a igreja nasceu. Então, quando Cristo ele é ressuscitado, a igreja é ressuscitada com Ele. Portanto, nós não somos mais mortos nos nossos delitos e pecados, mas hoje nós vivemos com Cristo e estamos ressuscitados com Ele. Ou seja, nós somos o corpo do Cristo ressuscitado. E nós temos a resposta sim, para todas as mazelas sociais, para todas as fraquezas humanas, para todas as necessidades do mundo. Nós somos a resposta porque nós temos a verdade. Isso não é relativo. As pessoas às vezes ouvem esse tipo de verdade absoluta, e isso agride seus ouvidos. É porque nós já estamos tão pós-modernistas, estamos tão relativistas, estamos levando tudo será que é bem assim? No meio disso tem outras verdades que talvez não estejam sendo levadas em conta. Eu acho que você está sendo muito duro, muito taxativo. Eu acho que você está sendo muito certeiro. Eu acredito que entre o 8 e o 80 existe um 40, existe meio termo que precisa ser ponderado e considerado. Mas em relação a isso, nós não podemos ser relativistas, nós precisamos ser absolutos. Nós precisamos nos desenvolver através do tempo, mas nós não podemos nos adequar ao tempo. Nós precisamos crescer com o Senhor através dos tempos, através da história, através das mudanças, mas nós não podemos nos ajustar, nós não podemos nos amoldar, nós não podemos ganhar a forma desse mundo que está aí do outro lado. A igreja de Cristo, ela sempre se movimentou com uma resposta sendo uma contracultura, e todas as vezes que ela tentou se adaptar para tentar ganhar muito mais espaço, ela começa a se corromper, ela começa a se sujar, ela começa a criar, é como se fosse um ser híbrido, criado por várias fontes, por várias frentes, e nós, ao invés de termos um evangelho puro e simples, nós acabamos pregando uma coxa de retalhos. As nossas ministrações são repletas de positivismo, de pós-modernismo, de relativismo. Nós enxertamos isso o tempo inteiro e nós estamos enfraquecendo essas bases do novo pacto, que ele é altamente poderoso e sobrenatural. Às vezes nós minimizamos, diminuímos o teor, a capacidade do poderio e da soberania que o Senhor Ele delegou à igreja, por conta de que nós vamos nos vendendo, vamos negociando os nossos valores, vamos negociando os nossos princípios para tentar nos amoldar. Sabe que eu tenho percebido que nós não precisamos de uma reforma comportamental, nós precisamos de uma reforma essencial. Repita comigo, não é comportamento, é essência. Sabe que a religião, ela sempre vai tentar de alguma maneira te transformar de fora para dentro, enquanto o verdadeiro evangelho, ele te transforma de dentro para fora. Enquanto a religião, ela muda a sua maneira de falar, a sua maneira de se vestir, a sua maneira de caminhar, a sua maneira de proceder, a sua maneira de se relacionar com as pessoas, enfim, ela te dá muitas regras para que você funcione de forma doutrinária em bases humanas. O evangelho puro e simples do Senhor, ele te transforma na essência, ele tem contato com a sua matriz, ele tem contato com o seu coração, onde tudo começa, e é desse lugar no seu interior que as verdadeiras transformações acontecem.
Eu volto a lhe dizer, qualquer outra técnica que você tente enxertar no Evangelho, vai causar nas pessoas apenas cócegas emocionais, vai causar nas pessoas apenas uma mudança rasa e superficial, porque a verdadeira transformação, só quem opera é o Espírito Santo de Deus. Então nós não podemos negociar isso, porque hoje como igreja nós temos vivido a cultura do ego. Todas as nossas ministrações enaltecem e exaltam a pessoa como centro. As pessoas saem da igreja e dos cultos se sentindo realmente como reis, mas não no sentido de reis e sacerdotes biblicamente, entendendo seu papel sacerdotal de influência, mas eles se acham reis como se eles fossem na verdade os dominadores de toda a vida, e que Deus fosse apenas um ator coadjuvante que estivesse participando dos seus projetos pessoais. Deus é apenas um detalhe na vida das pessoas, porque em primeiro lugar elas querem estar contentes consigo mesmas, e isso tem a ver com a nossa superficialidade teológica, porque muitas vezes nós não somos bíblicos, e nós negociamos valores fundamentais das Escrituras, para ficar mais bonito, para ser aceito, para não agredir. Muitas vezes nós queremos colocar água com açúcar num remédio amargo, e nós precisamos entender que o livro que João ele engoliu, ele era amargo no ventre, ou seja, ele era doce na boca, mas amargo no ventre. Deixa eu lhe dizer uma coisa, a palavra de Deus, quer você queira ou não, ela sempre vai causar uma crise em quem ouve, porque o objetivo dela é fazer com que você seja transformado de glória em glória à semelhança de Cristo. Então inevitavelmente isso vai acontecer. Nós estamos muito institucionalizados. O que nós somos? Nós somos cristãos verdadeiros com uma identidade como filhos de Deus? Nós somos nascidos de novo da água e do Espírito? Ou nós somos apenas aqueles que têm uma carteira de membro de uma instituição evangélica que tem um CNPJ? Nós participamos de uma comunidade de fé que tem um Instagram, um Facebook, que tem uma rede social, que tem um culto com seus entretenimentos, com as suas ofertas de lazer e de cultura? O que nós somos? Nós somos institucionalizados. Eu sei que é importante nós fazermos parte de uma tribo, de uma comunidade de fé, mas quando isso rouba a sua identidade primária, que é como filho de Deus, como um cristão nascido de novo, aquele fundamentado na palavra da verdade, aquele obreiro pronto para toda boa obra, isso tem algum problema, porque você está trocando as prioridades. Sabe, queridos, ultimamente eu tenho sentido falta dessa igreja verdadeira, dessa igreja de raiz, dessa igreja de essência. Nós não temos mais essa igreja bíblica, nós não temos mais essa igreja escritural, nós não temos essa igreja de vanguarda contemporânea, que embora se contextualize, não muda a sua raiz, não muda a sua origem, não negocia seus princípios. Sabe, querido, o poder de uma igreja é medida quando ela pode preencher os vazios, tanto o vazio da sociedade quanto o vazio existencial do coração das pessoas. Nós precisamos preencher vácuos, espaços vazios, aquilo que Satanás governa, aquilo que está sob as garras do inimigo, aquilo que está sob a influência do mundo, aquilo que está sob a desordem do eu, do homem caído. Tudo isso precisa ser transformado pelo poder do Evangelho que está na igreja, que é o corpo de Cristo ressuscitado. Nós precisamos entender que está na hora de sairmos dessa embriaguez evangélica. Nós estamos inebriados, estamos embriagados, estamos envolvidos com essa embriaguez existencial evangélica sem saber quem nós somos. Então, queridos, quando nós falamos de reforma apostólica, de restauração profética, deixa eu lhe dizer, não é uma mensagem da moda. Nós realmente precisamos de uma reforma urgente na nossa maneira de funcionar. E eu não estou falando daquilo que a igreja está, eu não estou trazendo uma denúncia para você, eu estou trazendo um trilho para que nós venhamos voltar para o original. Aqui em Atos 17, 22, você conhece muito bem essa palavra. Paulo ele ministra aos religiosos que estão em Corinto, e na verdade, aliás, que estão na Grécia. E deixa eu lhe dizer uma coisa, o espírito grego do intelectualismo, do racionalismo, tem roubado a revelação verdadeira do Cristo.
E ele ministra essas pessoas que são supersticiosas, que são místicas, que sabe que tem contato com coisas efêmeras, sobrenaturais, mas que não tem estrutura, que não tem fundamento, que não tem base, e que estabelecem coisas palpáveis, visíveis, com objeto da sua adoração. São pessoas ignorantes, que vivem de acordo, na verdade, com os seus ensinos, reproduzindo um conhecimento vazio, fraco. E esse texto de Paulo é um texto muito inteligente, porque Paulo, ele cita dois filósofos gregos cretenses aqui. Ele traz, na verdade, fundamentos do humanismo para falar de Cristo. Mas Paulo, ele não fugiu daquilo que ele precisava manter. Por quê? Porque Paulo conhecia o conhecimento judaico-cristão de raiz. Ele sabia tanto das palavras de Cristo, quanto ele sabia da Torá, porque ele foi construído dentro dessa cultura. Mas ele também conhecia a cultura grega clássica, então ele conseguia caminhar nessas duas esferas. Mas você vê que nesse texto, embora ele libere uma palavra de evangelização, ele libere uma palavra de sábia, de envolvimento daquelas pessoas numa nova realidade espiritual, ele não negocia os valores do reino de Deus. Ou seja, ele não substitui a mensagem do evangelho, ele não negocia a mensagem do evangelho, ele oferece sabedoria ao invés da ignorância. Será que a gente tem funcionado assim? Porque, queridos, deixa eu explicar algo para vocês. Nós temos aprendido uma coisa aqui. Eu não estou fazendo apologia a você não estudar. Eu, por exemplo, estudei e continuo estudando até hoje. Só que deixa eu explicar algo para você. Isso não substitui a sua relação com o Espírito Santo. Isso não substitui a sua profundidade na revelação das Escrituras. Isso não substitui o conhecimento profundo do Evangelho que você precisa ter. Nós não podemos negociar a nossa mensagem. Nós não podemos enfeitar a nossa mensagem tentando ganhar o maior número de pessoas. Nós precisamos ser sábios, mas nós precisamos manter o teor do Evangelho de raiz. Ele cita, na verdade, dois poetas filósofos aqui. O primeiro é Epimênides, que fala de alguém que acreditava no único Deus verdadeiro. Ele fala do caso das ovelhas. Um dia eles subiram no aerópago e soltaram algumas ovelhas, e eles disseram: nós vamos adorar aquele Deus que as ovelhas correrem. E aí as ovelhas desceram do aerópago e chegaram num lugar onde não tinha nenhuma estátua, onde não tinha nenhuma imagem. E aí eles disseram: então aqui nesse lugar em que está vago, que não tem nenhuma imagem, nós vamos estabelecer o Deus desconhecido, nós vamos começar a venerar, adorar esse Deus desconhecido. Então Paulo, ele cita isso. E o segundo é, na verdade, Cleantes, quando ele fala do hino a Zeus. E aí tem uma questão que você pode depois pesquisar, que é um hino chamado Fenomena, que é uma obra de arte, né, grega. E ele vai estudar isso, e ele explica nesse texto que existia apenas um único Deus, que era o Criador do universo e que dava destino para as pessoas. Então ele se usa desses artifícios filosóficos, mas qual é o objetivo dele, gente? Sempre trazer o Cristo como a solução do problema de todas as pessoas. É dessa forma que eu gostaria de começar a contextualizar a ministração de agora, porque Paulo, ele derruba aqui ideologias falsas, e ele não faz isso de uma maneira amadora, ele faz isso mantendo a mensagem do Evangelho. E eu quero trazer um outro texto para vocês. Eu gostaria que você abrisse comigo em 1 de Coríntios, no capítulo 15 e no versículo 12. Primeira de Coríntios 15, 12 até o 28, até o 22. Se você achou, diga amém. Diz assim: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm.
mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Nesse caso também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre os outros homens somos os mais dignos de compaixão, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo a primícia dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, e também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Amém? O que esse texto tem a ver com o que nós estamos falando? Simples. Os coríntios, eles se embriagaram tanto com a filosofia grega, eles se embriagaram tanto com a intelectualidade, eles arrazoaram tanto teologicamente sobre coisas que não tinham importância, que eles começaram a negociar princípios elementares como a ressurreição do próprio Cristo que eles seguiam. Paulo teve que escrever para eles dizendo: olha gente, é absurdo o que vocês estão pensando. Se não existe ressurreição de mortos, então Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vocês ainda estão mortos nos delitos e pecados, vocês ainda não têm a identidade como igreja, vocês não sabem que vocês são o corpo de Cristo em movimento, vocês estão tão intelectualizados, vocês estão tão filósofos, vocês estão tão mergulhados na cultura que vocês perderam a essência do Evangelho. Aqui Paulo está dizendo para os coríntios: gente, a nossa fé ainda é pautada na pessoa de Jesus, a nossa fé ainda está estruturada na esperança de que nós vamos ressuscitar com Ele, e está pautada no fim dos tempos, no seu retorno, quando o Messias voltar para governar sobre as nações. Essa precisa ser a maior esperança do nosso coração, esse precisa ser o nosso maior prazer, o nosso maior deleite, esse precisa ser o nosso melhor sentimento. Um dia desses, eu ouvi o apóstolo Luiz Hermílio dizer que ele nos assiste pela internet, quando ele não vem aos cultos no domingo, e nós às vezes ministramos, eu, Fernando e os outros pastores ali da casa do Mevanced. Quando o pastor está em viagem, nós acabamos assumindo a responsabilidade do culto ali, e ele nos assiste, e ele diz que bom, que todas as vezes que eu vejo vocês ministrarem, vocês estão falando de Jesus, porque essa é a mensagem central, não tem outra coisa para ser dita, não tem outra coisa para ser falada. Cristo precisa ser ainda a nossa mensagem. Não adianta você enxertar com filosofia, com intelectualismo, trazer pensamentos de homens, doutrinas de fora, para tentar transformar sua mensagem numa mensagem muito empolgante, bonita, motivacional, estimulante, porque você vai corromper o que Deus te entregou. Pregue Jesus e nada mais. Seja simples assim. Paulo aqui ele revela a essência do Cristo. Ele diz que tudo só tem uma origem: Jesus Cristo, o Filho de Deus. E queridos, nós podemos comer e beber, mas um dia Cristo vai voltar, e Ele morreu e Ele ressuscitou. Pense o que aconteceu com os coríntios: até o Cristo foi esquecido. As nossas mensagens nos cultos de domingo são terapêuticas, são motivacionais, mas elas não têm mais Jesus. Aí sabe o que acontece com a gente? Nós temos cultos assim, é cura, Jesus cura, mas se você puder tomar um remédio antes e ir no médico, vai primeiro, depois você ora para ver se resolve. Nós não temos como uma primeira opção de vida orar para receber a resposta do céu, confiar que Ele pode resolver aquela questão antes de procurar outras situações. Sabe o que acontece conosco? As pessoas, elas se salvam, mas se salvam mais ou menos. Então elas chegam na igreja e a gente diz assim: olha, eu não vou fazer o convite
para elas receberem a Cristo, porque elas podem se sentir coagidas. Deixa essa pessoa ficar assim, e aí passa anos e as pessoas não são abraçadas num discipulado, não são envolvidas num aprendizado bíblico, elas continuam vivendo numa vida pecaminosa, através dos seus deleites, sem qualquer tipo de mudança. A gente acha que Jesus liberta, mas Ele também liberta mais ou menos, porque não é bem assim. No meio da libertação tem um pouco de psicologia, no meio da cura tem um pouco de medicina, no meio da salvação tem um pouco de teologia, e a gente começa a enxertar com uma série de outras coisas. Pastor Luiz conta uma história muito engraçada, que um dia caiu uma mulher endemoniada na igreja, eles deram água com açúcar, porque hoje a gente está dando água com açúcar para demônio, porque nós não temos mais uma solução para resolver. Sabe o que eu tenho falta, na verdade? Eu tenho falta de uma igreja de raiz, sabe, irmão? Ou de school, uma igreja assim que realmente seja uma igreja verdadeira, não uma igreja Nutella, sabe, uma igreja mais ou menos. Eu tenho saudade de uma igreja que está voltada para os fundamentos elementares do Evangelho, que prega o Evangelho puro e simples, que voltou ao rudimento da fé, que voltou às primeiras obras. Sabe o que eu tenho saudade, irmão? Onde é que estão os avivalistas? Nós vamos viver para o resto da vida lendo o livro dos generais da fé e nos inspirando em homens que viveram no passado? Não! Nós precisamos também viver o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas e fazer história e mudar a conduta de vidas através do nosso exemplo. Será que nós vamos viver para o resto da vida admirando os mártires que deram a sua vida pelo Evangelho? Mas quando nós temos que comprometer o nosso dinheiro, o nosso bolso, a nossa família, o nosso tempo, nós corremos porque nós não queremos comprometimento, porque a gente enxerga nisso perda. É muito bom falar de avivalista, mas é difícil ser avivado. É muito bom falar de mártires, mas é difícil entregar a vida. Onde está o Evangelho? A nossa casa está sendo governada mal, nós estamos ensinando a nossa igreja mal, as atitudes dos líderes da igreja são más, as finanças são mais administradas, as práticas religiosas são extremas, são ostentosas. Por quê? Porque nós não estamos sendo mais fundamentalistas do ponto de vista escritural. Nós não somos mais bíblicos, nós somos doutrinários do ponto de vista humano. A gente coloca os nossos valores, os nossos princípios, os nossos achismos, as nossas ideias, os nossos preconceitos, as nossas ideologias, e a gente chama isso, sabe de quê? De contrato social. A gente acaba estabelecendo isso como uma regra para as nossas vidas. Então, urgentemente, nós precisamos de uma reforma. Sabe de uma coisa interessante? Eu gosto muito, eu já citei o apóstolo Luiz Hermínio várias vezes, mas é que, na verdade, a gente tem não só uma admiração, mas a gente tem um exemplo acontecendo diante dos nossos olhos. Às vezes, o apóstolo Luiz, ele traz uma palavra no culto de domingo, que seria uma mensagem digna de um retiro de pastores e líderes como esse, dado o nível de Bíblia que as pessoas têm, amém? E aí chega no culto de domingo, ele fala, e eu digo assim, eu estou entendendo o que ele quer dizer, mas gente, será que as outras pessoas estão entendendo? E no final ele faz o apelo para as pessoas receberem Jesus. Gente, ele dá uma redada, é 25, 30 pessoas que vêm para frente. Eu digo assim, esse homem ele pode pregar batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, que no final ele vai dar redada, vai vir 18, 20 pessoas para frente, porque ele tem uma graça para isso. Mas deixa ele explicar, sabe por que as pessoas vêm? Porque ele não negocia a mensagem. Sabe por que as pessoas vêm? Porque ele prega o Evangelho como o Evangelho é. O Espírito Santo que está no ambiente se encarrega em criar uma tecla SAP e traduzir para o coração dessas pessoas o que elas precisam ouvir. Quem precisa ouvir vai entender. Então não limite a revelação, não limite o Cristo fluindo através de você,
Não limite a mensagem do Evangelho, pregue como ela precisa ser. E deixe que o Espírito Santo se encarrega do restante. Ele vai fazer, porque a obra é dele e não é nossa. O problema é que nós precisamos, às vezes, estar desincronizados do tempo e da matéria. Eu falo do tempo cronos, da nossa agenda, do nosso tempo, e passarmos a estar sincronizados na eternidade. Estarmos funcionando em banda larga com o céu. O que Deus está falando na eternidade, nós precisamos reproduzir aqui na terra. Mas o que a gente está fazendo? Nós estamos reproduzindo o que os filósofos estão dizendo, o que os cientistas políticos estão explicando, o que os coachings do momento estão aplicando nos seus momentos de consultoria, e nós estamos usando o púlpito, o altar da igreja, para falar dessas questões, quando nós deveríamos estar falando de Bíblia. Chega de consultar vídeo do Google para ensinar as pessoas da igreja. Chega de entrar no YouTube para pegar mensagem pronta de pessoas que falam bonito e você reproduz aquilo que você nem entende, só para convencer as pessoas. Na verdade, o desafio da reforma apostólica é justamente esse, de nós atentarmos para o que Deus está fazendo de forma contemporânea na nossa geração, mas não aquilo que agrada ao homem. Nós precisamos estar ligados ao que Deus está falando e não aquilo que vai dar certo, porque nem sempre aquilo que dá certo é o certo. Pode dar resultado para você, você pode ter um esboço muito rico, você pode ter uma mensagem muito florida, mas se você não pregar a Bíblia como ela é, nós não vamos fazer as pessoas se desenvolverem a partir de Cristo. Repita assim comigo: como igreja, eu preciso levar as pessoas a se desenvolverem a partir de Cristo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês: por que as pessoas, elas recebem uma palavra no culto de domingo e elas não conseguem aplicar na segunda? Por que elas são impactadas no momento da mensagem, mas elas não conseguem levar isso adiante? Por que as pessoas, elas não conseguem reproduzir essa semente que foi derramada no coração delas? A culpa é delas? Não! Elas estão ligadas a um sistema fraco. Elas estão ligadas a um sistema fraco. Porque se você ministrar a palavra, liberar o Cristo, porque elas têm tudo, mas elas não têm Cristo. Você dá tudo para elas. Você dá uma palavra motivacional, é na alma. Você dá uma palavra de incentivo, é na alma. Você dá uma palavra que massageia o ego, é na alma. Você não deu o Cristo. Quando você der o Cristo, essas pessoas vão ter no que se desenvolver. Deixa eu explicar uma coisa para você. Mateus, no capítulo 16, versículo 18 ao 20. Jesus, ele fala para Pedro que esta é a minha igreja, eu edificarei a igreja. Fala que quem edifica é o Senhor. Primeiro, a palavra edificarei fala de uma progressão, isso fala de um desenvolvimento, fala de um progresso, fala de um crescimento. E quando ele fala minha, ele está falando de uma integração plena entre ele e a igreja. Então ele está dizendo: eu, o Cristo ressuscitado, que tem uma identidade coletiva chamada igreja, eu serei edificado sobre mim mesmo. Então nós não precisamos colocar mais nada. A igreja é o Cristo ressuscitado. A cruz ainda é a inauguração da igreja. Não é talvez a sua origem, mas é o ponto inicial na história. Então deixa eu te explicar uma coisa. O propósito eterno de Deus sempre foi o Cristo. Repita assim comigo: propósito eterno. Então, se você vai ver na velha aliança, toda a velha aliança aponta para Ele. Por isso que Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele é Emanuel, Ele é Deus presente. Ele foi o tabernáculo para Deus morar. E quando ele diz em João 12:32, eu serei levantado da terra e atrairei a todos a mim mesmo, ele está dizendo, quando eu for levantado da terra, ele está falando da ressurreição. E quando ele diz que eu vou atrair a todos a mim, ele está falando da igreja como o seu corpo ressuscitado.
Então, quando nós lemos que Paulo disse, nele nos movemos, nele somos, nele existimos, nós estamos dizendo que nós habitamos nele e ele habita em nós. Não é só o fato de Jesus agora habitar em mim, mas é eu habitar nele também. Quantos estão me entendendo nisso? Vamos fazer uma coisa para ficar mais claro. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Olhe nos olhos dela. Isso. E repita assim comigo: nós somos o corpo ressuscitado. Ele habita em nós, mas nós habitamos nele. Amém? Então olha aqui para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Cristo ainda é suficiente. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, porque Jesus me ama, eu não posso explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia! Ele ainda é suficiente. Ele ainda é o único. Ele ainda é o fundamento. Ele ainda é o Cristo ressuscitado, o Rei das nações, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Porque Ele vive. Sim. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu
que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! Aleluia! Senta só mais um pouquinho. Me dá mais um pouquinho do seu tempo. Oh! A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, sim, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor. Confessar a Ele essa manhã a honra, só a Ele a força e o poder, Jesus e o louvor ao Rei, só Ele, eternamente, pelos séculos dos séculos, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor
a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus. Só a ti e o louvor. Ao Rei Jesus. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. Vamos lá, vamos lá. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor. A honra, a glória, A glória, a força a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. a honra, a glória, a força e o Poder ao Rei Jesus no centro, Senhor. e o louvor ao
digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Levante sua mão e diga: digno de glória. Digno de glória Ele é, e honra. Levantemos nossas mãos a você, Jesus. para o Teu nome exaltar. Digno de glória, não há outro, e honra. Levantemos nossas mãos para Teu nome exaltar, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Levante sua mão. Cristo em vós é a esperança da glória. Não é o que você sabe, é o que você carrega. Cristo em vós é a esperança da glória. Você não precisa saber como orar. Sim, Jackson. Você só Deus está virando uma chave na tua casa precisa hoje. saber como chamar Deus está virando uma esse chave na tua nome casa de hoje. Jesus. Os que os empresários do Brasil precisam da profecia acerca de Jesus. O que as empresas precisam é a profecia acerca de Jesus.
Ele sempre foi o maior, Ele sempre foi. Bradando em fervor, Sim. sussurrando em temor. Sim, Jesus é tudo. Em meio à multidão, Ele é a plataforma desta casa. Ele é a cobertura desta casa. Ele é a bandeira dessa casa. Ele é tudo em todos. Jesus, como eu amo este nome, Jesus. Ele é o mesmo a cada dia, Jesus. Ele é o amado da minha alma. Jackson, você sempre foi conhecido nessa casa como alguém que carrega uma palavra, às vezes até difícil de entender. Jackson sempre foi conhecido nessa casa como alguém que carrega palavras até às vezes difíceis de compreender. Tudo que é escrito no Mevan passa pela mão do Jackson para correção, porque ele fala bem, ele é muito aplicado no que escreve. Todos os meus livros passam pela mão dele. Mas hoje Deus está virando uma chave. Você preparou uma mensagem, Deus não deixou você pregar. Porque quando você chama o verbo da viva, o verbo vivo, a verdadeira palavra, Deus foi estabelecido aqui hoje. Sua casa já passou pela fibra da enfermidade, já passou pela fibra financeira. Deus está levantando a tua casa, Jacques, com um recipiente da presença de Deus. Quando você falar, a presença de Deus vai inundar os ambientes. E não vai ser por muito falar, não vai ser por muita inteligência, por muita intelectualidade. Vai ser porque você carrega a presença de Deus. Você é leal, você é justo, você é inocente, você é menino de Deus. Eu amo a tua inocência. Eu amo a tua inocência. Sim. Quero ser. Não faz mais força nenhuma para agradar. Só deixa ele passar. Te amar. Só deixa ele entrar. Pelo que é. Sim, os empresários vão ser tocados por causa da glória de Deus. A glória de Deus. Voltar a inocência. A glória da sua presença. E acreditar em ti. Sim. Mas às vezes sou levado. A bandeira que você leva para Dubai, para o Catar, pela vontade. Ele é a tua bandeira, ele é a bandeira de você. A sua bandeira e a bandeira do Giba. Tudo só vale a pena por causa dele. Ele é a verdade que precisa ser dita na Ásia. Ele é a verdade da África. Ele é a verdade do Nordeste. Ele é a verdade, Lu. Ele é a nossa verdade. E nós vamos propagá-lo de todo o coração. Ele é a verdade, Ulisses. Ele é a verdade, Fernando. Não posso viver longe do teu Eu te amo. Não posso viver. Você é a minha verdade. Longe do teu. Você é a minha verdade. Senhor, não posso dizer. Longe do teu abraço, Senhor.
amor. Abraça-me, ó Deus, ó Deus. Abrace alguém que está perto de você e diga: Ele é a sua verdade. Ele é a sua verdade. Abraça-me. Ele é a sua verdade. Diga para alguém: Ele é a sua verdade. De amor. Mas às vezes sou levado